Nabucodonosor II. O nome ecoa através dos milênios, um símbolo de poder, opulência e uma pitada de loucura. Governante do poderoso Império Neobabilônico, ele gravou seu nome nos anais da história com conquistas militares audazes, projetos arquitetônicos impressionantes e um reinado envolto em mistério e tragédia. Sob seu domínio, a Babilônia atingiu o auge de sua glória, transformando-se numa metrópole cintilante, adornada com maravilhas arquitetônicas como os lendários jardins suspensos. Mas a vida de Nabucodonosor não foi só esplendor e triunfo. A história pinta um quadro complexo, destacando sua genialidade estratégica ao lado de períodos de aparente loucura, conforme narrado na Bíblia. Nascido em 634 a.C., Nabucodonosor foi preparado desde tenra idade para liderar. Seu pai, Nabopolassar, havia derrubado o domínio assírio e estabelecido o Império Neobabilônico. Essa herança impôs a Nabucodonosor a responsabilidade de consolidar o poder da Babilônia e expandir seus domínios. Ele provou ser um sucessor digno, exibindo uma inteligência militar perspicaz e ambição implacável. Sua vida foi uma tapeçaria vibrante de conquistas militares épicas, ambiciosos projetos de construção e eventos dramáticos que solidificaram seu lugar entre os governantes mais influentes do mundo antigo. A Batalha de Carquemis, travada em 605 a.C., nas margens do rio Eufrates, foi um momento decisivo no reinado de Nabucodonosor e na história do Antigo Oriente Próximo. O exército babilônico, liderado pelo então príncipe herdeiro Nabucodonosor, enfrentou as forças combinadas do Egito e dos remanescentes do Império Assírio. O conflito foi feroz, uma colisão de impérios em busca de domínio. Nabucodonosor, demonstrando destreza tática e liderança inspiradora, levou seus guerreiros à vitória, esmagando os exércitos egípcio e assírio. A vitória em Carquemis reverberou por todo o mundo antigo, anunciando a ascensão da Babilônia como a potência dominante e estabelecendo Nabucodonosor como um dos maiores líderes militares de sua época. O Egito, outrora uma força formidável, foi efetivamente contido, sua influência no Oriente Próximo diminuída. A vitória abriu caminho para a expansão da Babilônia, dando a Nabucodonosor o controle sobre vastas faixas de território, incluindo a Síria e a Palestina. As riquezas e recursos adquiridos através dessas conquistas impulsionaram a economia babilônica, financiando os ambiciosos projetos de construção de Nabucodonosor e consolidando seu poder. De volta à Babilônia, Nabucodonosor embarcou num extenso programa de construção e renovação, determinado a transformar sua capital numa cidade incomparável em esplendor e magnificência. Ele fortaleceu as defesas da cidade, construindo muralhas imponentes consideradas impenetráveis. Essas muralhas, tão largas que carruagens podiam passar por cima delas, serviam como uma demonstração tangível do poderio militar da Babilônia, dissuadindo potenciais inimigos e garantindo a segurança de seus cidadãos. Além de fortificações, Nabucodonosor investiu na construção de templos opulentos dedicados às divindades babilônicas, buscando apaziguar os deuses e fortalecer a coesão religiosa dentro de seu reino. O zigurate de Etemenanque, dedicado ao deus Marduk, foi uma das estruturas mais impressionantes da Babilônia, um símbolo imponente da piedade religiosa e engenhosidade arquitetônica. Essas estruturas monumentais não serviam apenas como locais de culto, mas também como centros de aprendizado, abrigando vastas bibliotecas e atraindo estudiosos e sacerdotes de todo o império. Entre os projetos arquitetônicos mais famosos de Nabucodonosor estavam os lendários jardins suspensos da Babilônia, descritos por antigos escritores como uma maravilha da engenharia e beleza botânica. Esses jardins elevados eram um regalo para os olhos, um oásis exuberante em meio à paisagem árida da Mesopotâmia. Acredita-se que tenham sido construídos para agradar a amada esposa de Nabucodonosor, Amitis.
que sentia falta das verdes colinas e vales de sua terra natal, a Média. Os jardins suspensos não eram apenas uma exibição de beleza botânica. Eles representavam uma conquista notável de engenharia e inovação. Criar um oásis verdejante numa região seca exigia sistemas sofisticados de irrigação e uma compreensão profunda da arquitetura e gestão da água. As fontes antigas descrevem os jardins como uma série de terraços em camadas, cada um abrigando uma variedade de árvores, plantas e flores exóticas. Um sistema elaborado de bombas, canais e aquedutos transportava a água do rio Eufrates para os níveis mais altos, nutrindo a vegetação exuberante e criando uma sinfonia de cores e aromas. A localização exata dos jardins suspensos permanece um mistério, com arqueólogos e historiadores debatendo sua existência e design. Apesar da falta de evidências arqueológicas conclusivas, descrições vívidas em textos antigos e a reputação de Nabucodonosor como um construtor ambicioso sugerem que esses jardins lendários eram de fato uma maravilha da engenharia antiga, um testemunho da genialidade humana e do desejo de recriar a beleza da natureza em meio a um ambiente desafiador. Os jardins suspensos encapsularam as múltiplas facetas da personalidade de Nabucodonosor. Eles revelaram seu amor por sua esposa, seu desejo de replicar um paraíso terrestre para ela dentro dos limites de sua cidade. Eles mostraram sua ambição, sua determinação em desafiar as limitações da natureza e criar uma maravilha arquitetônica incomparável. E eles destacaram seu domínio da arte e da ciência, sua capacidade de reunir os melhores engenheiros, arquitetos e jardineiros de seu tempo para realizar sua visão. A vida e o reinado de Nabucodonosor ocupam um lugar de destaque na Bíblia, particularmente no livro de Daniel. Ele é retratado como um rei poderoso, escolhido por Deus para punir os israelitas por sua desobediência. A conquista de Jerusalém por Nabucodonosor em 587 a.C. e a subsequente destruição do Templo de Salomão são descritas como consequência da infidelidade dos israelitas. O cativeiro babilônico, um período em que os israelitas foram exilados para a Babilônia, é apresentado como um castigo divino, orquestrado por Nabucodonosor como instrumento da ira de Deus. No entanto, o retrato bíblico de Nabucodonosor não é totalmente negativo. O livro de Daniel também reconhece sua sabedoria e grandeza, descrevendo-o como um governante capaz de reconhecer o poder de Deus. A história de Nabucodonosor sendo afligido com loucura, vivendo como um animal no deserto por 7 anos, é interpretada como um conto de advertência sobre os perigos do orgulho e da arrogância. Sua eventual recuperação e reconhecimento da soberania de Deus são apresentados como uma lição de humildade e submissão à vontade divina. A interpretação bíblica de Nabucodonosor destaca os desafios de reconciliar os registros históricos com as narrativas religiosas. Enquanto os historiadores veem Nabucodonosor como um governante ambicioso, impulsionado por objetivos políticos e econômicos, as escrituras bíblicas o enquadram dentro de uma estrutura teológica, interpretando suas ações como parte de um plano divino. Essa dualidade contribui para a natureza complexa e multifacetada do legado de Nabucodonosor, deixando os leitores lutando com as intersecções de poder, fé e destino humano. Apesar do papel de Nabucodonosor na destruição de Jerusalém e no exílio dos israelitas, ele também desempenhou um papel paradoxal na preservação da tradição judaica. A presença de estudiosos e escribas judeus na Babilônia durante o cativeiro levou à compilação e canonização de textos bíblicos. O ambiente intelectual e cultural da Babilônia, em parte moldado pelo patrocínio de Nabucodonosor às artes e ao aprendizado, forneceu um terreno fértil para o desenvolvimento do pensamento judaico e a preservação de sua herança religiosa. Um dos episódios mais intrigantes da vida de Nabucodonosor é sua suposta descida à loucura, conforme relatado no livro de Daniel. De acordo com a narrativa bíblica, Nabucodonosor,
no auge de seu poder, é atingido por uma doença mental que o leva a se comportar como um animal, vivendo no deserto por 7 anos. Essa história, repleta de simbolismo e significado teológico, gerou muito debate e especulação entre historiadores e teólogos. Alguns interpretam isso como uma alegoria, uma representação literária da queda de Nabucodonosor da graça devido ao seu orgulho e arrogância. Outros argumentam que a história pode ter alguma base na realidade, possivelmente refletindo um período de instabilidade mental ou doença física sofrida por Nabucodonosor. Seja qual for a interpretação, o relato de sua loucura adiciona outra camada de complexidade ao seu personagem, destacando a fragilidade da grandeza humana e o impacto potencial do poder desenfreado. A história também serve como um lembrete de que mesmo os governantes mais poderosos são vulneráveis aos caprichos do destino e às fraquezas da condição humana. A história de Nabucodonosor continua a fascinar e intrigar as pessoas até hoje. Ele foi um governante de contrastes gritantes, um gênio militar que expandiu seu império através de conquistas implacáveis, um construtor visionário que ergueu maravilhas arquitetônicas que cativaram a imaginação do mundo, e um governante cuja vida foi marcada por triunfo e tragédia, grandeza e loucura. Seu legado é multifacetado e aberto a interpretações. Alguns o celebram como um grande rei, um patrono das artes e da cultura, um líder que elevou a Babilônia a alturas sem precedentes de esplendor. Outros o veem como um tirano implacável, um destruidor de nações, um rei cuja ambição levou à conquista e ao sofrimento. Independentemente da perspectiva, Nabucodonosor continua sendo uma figura imponente na história mundial, uma prova do impacto duradouro que indivíduos excepcionais podem ter no curso da civilização humana. Seu reinado serve como um estudo de caso das complexidades do poder, da intersecção de ambição, fé e destino, e da natureza duradoura do legado humano. Nabucodonosor morreu em 562 a.C., deixando para trás um império que se estendia do Golfo Pérsico às fronteiras do Egito. Seu reinado marcou o auge do Império Neo-Babilônico, um período de prosperidade econômica, inovação cultural e poderio militar. Seus projetos de construção transformaram a Babilônia numa das cidades mais magníficas do mundo antigo, um centro de aprendizado, comércio e cultura. A história de Nabucodonosor, conforme relatada em textos históricos e escrituras bíblicas, fornece um vislumbre fascinante do mundo do Antigo Oriente Próximo, oferecendo uma rica tapeçaria de triunfo, tragédia e a natureza duradoura do legado humano.